Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e hoje eu trouxe aqui para vocês mais uma aula de redação. Bom pessoal, vocês devem ter percebido que eu tô um pouco mais para cá. Eu vou ficar aqui mesmo, é para passar uns slides para vocês desse lado do vídeo. Então eu vou colocar todos os slides aqui para vocês poderem anotar e copiar as coisas. Porque nas aulas de redação eu acho muito importante que vocês anotem a estrutura, anotem as dicas, porque se você ficar só olhando, é bem difícil guardar, então eu acho que vocês deveriam anotar tudo que eu colocar aqui do lado, e é justamente por isso que eu fiz os slides, para ficar mais fácil. Bom, hoje a gente vai ver a introdução da redação do Enem e dos concursos públicos. Então, essa introdução você pode colocar em qualquer redação que você for fazer, com qualquer tema, que vai dar certo, não tem como dar errado. Essa introdução é uma introdução coringa para toda redação que você for fazer. Então, a gente vai começar. Eu tô olhando os slides aqui no meu computador, aqui no meu outro computador, e vocês vão ver o que eu tô vendo aqui do lado. Bom, a introdução da redação do Enem, ela pode ser feita da seguinte forma. Bom, ela vai ter sempre mais ou menos de 6 a 7 linhas. É uma média isso, para você nem se estender muito, nem escrever uma coisa muito pequena. Então, qual vai ser a estrutura? Bom, inversão da linha temática, ou seja, do tema que for dado para você. Depois disso, na linha seguinte, o repertório. Eu vou ensinar como colocar esse repertório dentro desse parágrafo. E depois disso, você vai colocar 2 problemas. E esses 2 problemas você vai desenvolver nos outros parágrafos de baixo de sua redação, que são os parágrafos de desenvolvimento. Por isso que você vai desenvolver, certo? No desenvolvimento. Então, você só cita eles aqui, não precisa explicar nem nada, você só cita e depois você vai desenvolver, lógico, mais tarde. Bom, o primeiro passo é a inversão da linha temática. Por que você vai inverter? Você vai apresentar o seu tema, mostrar sobre o que é a sua redação, porque o corretor não sabe tecnicamente sobre o que é a sua redação. Então, invertendo a linha temática é um bom passo para você já conseguir deixar bem claro nas primeiras linhas qual é o seu tema, sobre o que você está falando. É por isso que eu recomendo que você faça essa inversão da linha temática. A gente já vai ver como fazer, calma. Lembrando que não tem só esse jeito de fazer, é que eu acho que esse é o mais fácil e esse é o que eu usei para ir bem nas redações que eu fazia quando eu estava no ensino médio. Então, eu acho que é uma boa você guardar isso, porque principalmente se você não sabe o tema, não sabe discorrer sobre o tema, pelo menos na estrutura você já vai tirar muitos pontos só com essa estrutura, tanto no Enem como nos concursos públicos, certo? Então, voltando à inversão da linha temática. Ok, você vai mostrar qual é o seu tema. Até aí tudo certo. O que você vai fazer? Você vai pegar a linha temática e você vai inverter a linha temática. Como assim você vai inverter a linha temática? Vamos supor, a linha temática não sei, o cigarro causa muitos problemas nos jovens brasileiros, ok? É uma linha bem tosca, mas é só para entender mesmo. Bom, você vai colocar assim, os jovens brasileiros têm sido muito afetados pelos malefícios do cigarro. Ponto. É isso, você vai literalmente só inverter o que eles já falaram e colocar na sua redação. É só isso, é super fácil. É muito mais fácil do que você tentar pensar em alguma coisa da sua cabeça. Não, você vai pegar e você vai inverter a linha. E se for só uma palavra, por exemplo, saúde, aí você vai escrever alguma coisa bem básica mesmo, tipo assim, não sei, a saúde no Brasil enfrenta uma série de problemas. Ponto. Uma coisa bem simples mesmo, é só para você introduzir o seu tema, não precisa se alongar aqui. Muita gente se perde aqui. Não precisa, você está introduzindo o seu tema. Não é a sua redação inteira, é só a introdução. Então não precisa se alongar muito. Bom, e depois disso? Depois disso você vai inserir o repertório, lembrando da importância dos conectivos. Então você vai ter que ver na sua redação se você precisa de um conectivo aqui. Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, você pode inverter a linha temática e colocar, por exemplo, vírgula, e colocar o seu repertório. Então, ou você não pode, ou você não precisa colocar esse conectivo. Eu não vou passar aqui uma lista de conectivos porque talvez não seja necessário e fique excessivo. Então, você vai olhar e vai falar, bom, eu preciso de um conectivo aqui, eu preciso ligar uma informação na outra. Você tem que fazer essa análise. Bom, o repertório vai estar ali na linha 2 ou 3 da sua introdução. E o que é esse repertório?
Você vai mostrar pro seu corretor, pro corretor da sua redação, que você tem conhecimento de mundo. Ou seja, eu conheço o mundo em que eu estou, eu conheço a história, eu conheço a geografia, eu conheço a filosofia. Como você vai colocar isso? Uma citação, um exemplo histórico. Eu sempre colocava um fato histórico, mas é porque eu sempre gostei de história e eu acho fácil mesmo se você coloca um fato histórico do que você ficar decorando um monte de citação. E como você vai colocar isso? Bem simples, você não vai explicar um fato histórico. Você vai colocar, por exemplo, temos, não sei, a revolta da vacina como exemplo de uma população que se revolta contra o Estado. Ponto. É só um repertório de 1, 2 linhas, você não vai explicar o que foi a revolta da vacina, não, você vai só citar mesmo. Bom, e lembrando que o repertório é uma competência da redação, então você não pode deixar de colocar o repertório, você tem que colocar o repertório, é necessário. Se você não colocar na sua redação, você já perde ponto. Então você começou a redação perdendo ponto. Então não, você vai colocar o repertório aqui, porque aí você já mata uma competência pelo menos. Eles não podem te tirar ponto disso, já matou uma competência. Bom, os 2 problemas. Aqui é bom você colocar um conectivo depois do seu repertório. A gente já vai ver quais podem ser os conectivos. Mas aqui é bom você colocar, senão a redação fica meio sem sentido. Então, os 2 problemas são os problemas que você vai resolver nos próximos parágrafos. Ou seja, no parágrafo 1 de desenvolvimento, no parágrafo 2 de desenvolvimento. Ah, mas a minha redação não é Enem, então ela não precisa ser um problema, tipo, isso acontece na sociedade. Não, pode ser um fato, ou alguma coisa que você quer comentar sobre, mas a gente vai chamar de problema aqui para ser mais geral, mas você entendeu, não precisa ser um problema, pode ser um argumento 1 que você vai desenvolver e o argumento 2, não precisa necessariamente ser uma coisa que vai ser resolvida. Na redação do Enem, sim, mas na redação de concursos, FUVEST e BUNESP, não, ok? Bom, se você tiver no Enem, esses problemas deverão ser resolvidos na sua conclusão, ou seja, no último parágrafo da sua redação. E se eu não tiver no Enem, se eu tiver um concurso, ou na FUVEST, ou na BUNESP, você vai desenvolver, você vai concluir também na conclusão, mas não da mesma forma que o Enem. A gente vai ver isso na aula de conclusão. Mas é sempre bom você retomar o que você vai falar aqui na conclusão. Retomada da tese é o nome. Então, você vai retomar o que você disse na sua conclusão. Bom, deixa eu só ver aqui. Sim. Você só vai comentar na sua introdução. Você não vai desenvolver, você vai comentar. Vamos supor 2 problemas. Problema 1, problema 2. Eu não vou desenvolver, eu vou só comentar. É só comentar mesmo. 2 linhas no máximo. É só comentar. Não desenvolva. Porque pode ser que eles tirem ponto porque você desenvolveu. Bom, esse slide é só para te lembrar. Use os conectivos. Use, são muito importantes, eles também estão em uma competência, a gente vai ver direitinho como usar. Alguns você vai ter que escolher mesmo, não tem como eu passar uma lista de conectivos que se encaixam em cada lugar. Alguns sim, outros não. Por exemplo, da introdução não tem como eu passar todos pra você, porque pode ser que a sua introdução seja um pouquinho diferente da minha na hora. Então você vai ter que avaliar também, mas é bom você colocar sempre os conectivos. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para você ver como você vai aplicar essa introdução. Você pode ver que é uma introdução muito simples de ser feita. Em menos de 10 minutos eu consegui explicar, você conseguiu entender, anotou aqui o que está nos slides. É muito simples e dá muito certo, dá certo mesmo. Se você seguir a estrutura dessa aula, introdução, da próxima aula, desenvolvimento, e da outra aula, conclusão, não tem como você ir mal em nenhuma redação, porque essa estrutura é uma estrutura muito boa, eles não vão te tirar ponto de estrutura. Mesmo que você não saiba o tema, só pela estrutura você já ganhou ponto. Então siga essa estrutura, vai dar certo. Confia em mim, dá certo. Eu usei, eu sempre fui bem na redação, muito bem na redação, então pode usar, que dá certo. Eu usei, comprovei, pode usar. Bom, eu trouxe um tema aqui que muita gente falou que esse é o tema da redação do Enem ano passado, não foi, mas é bom pra gente praticar sempre. Peguem temas da internet e pratiquem. Bom, os impactos das fake news na sociedade brasileira, certo? Esse é o tema. Então, o que a gente vai fazer na primeira linha? A gente vai inverter. De novo, os impactos das fake news na sociedade brasileira. Como é que eu vou inverter isso? As fake news têm causado muitos impactos na sociedade brasileira. Ponto. Você viu que eu só inverti, é só inverter, não tem segredo. Você vai pegar a linha que eles vão te dar e você vai inverter, ok? Quando eu digo linha temática, eu quero dizer o tema, tá? É que quando ele é uma frase assim, aí é chamado de linha temática. Mas você pega e inverte, é só isso. Bom, eu usei 2 linhas, ok? Eu tenho mais umas 5 linhas, ponto. Aqui eu usei um conectivo, mas você poderia não usar, você poderia usar outro conectivo, por exemplo, dessa forma, ou por exemplo, alguma coisa assim.
Aqui eu usei assim como, porque aqui eu vou colocar o meu repertório. Então eu tô comparando assim como o plano Cohen. Por quê? Porque eu tô falando de fake news. E o meu conhecimento histórico eu vou mostrar pro corretor que eu sei o que foi o plano Cohen, eu sei o que foi a Era Vargas e eu estou mostrando isso aqui pro corretor. Ah, mas eu preciso saber? Não, você pode só decorar e colocar na redação. Mas assim, eu acho bom você saber por conhecimento histórico mesmo. Mas se você não quiser saber, você pode só colocar. Assim como o plano Cohen, eu não sei o que é o plano Cohen, mas eu sei que ele tem a ver com fake news. Então eu coloco assim como o plano Cohen, que é uma carta falsa elaborada por Vargas para instaurar uma ditadura. Ponto. Aqui é o meu repertório, você viu que você já matou uma competência em 2 linhas. É simples, por isso que essa estrutura dá certo com qualquer redação, porque ela é simples. Você só colocou 2 linhas e já matou uma competência inteira, então eles não vão te tirar ponto disso. Não tem como eles tirarem ponto disso. Vou continuar lendo aqui. Bom, essas notícias falsas promovem muitos efeitos negativos, principalmente na esfera social, que devem ser combatidos. O que eu fiz aqui? Eu liguei o meu repertório com o tema da redação, porque eu não posso colocar assim como o plano Cohen, ponto. Não, você tem que explicar por que ele tem a ver com o seu tema, mas isso é um pouquinho óbvio, né? Você tem que explicar por que esse repertório tem a ver. Você não vai jogar um repertório X lá e não explicar. Não, você tem que conectar esse repertório que você colocou com o tema da redação. Mas é bem simples, como vocês podem ver. Essas notícias falsas promovem muitos efeitos negativos. Eu falei mais do mesmo aqui, eu não falei nada novo. Eu só peguei coisa do tema, eu tirei todas as minhas informações do tema, do que eles me deram. É isso que você vai fazer. E lembrando que você tem os textos de apoio ainda, que você vai tirar mais informações ainda. Bom, tá, ponto. Você viu que aqui eu não usei nenhum conectivo para colocar os meus 2 problemas, né? Eu não vou usar, olha aqui. A formação de ideias falsas e a manipulação da população podem ser 2 exemplos desse fenômeno. Eu não coloquei nenhum conectivo, porque não é necessário colocar aqui. Mas o que eu poderia ter feito? Eu poderia não ter colocado ali no plano Cohen e colocar aqui. Ou colocar nos 2, ou não colocar em nenhum. Então, vai de você. Você tem que olhar como a sua redação vai estar na hora pra ver como você vai querer colocar esses conectivos. Mas lembra que você tem que colocar os conectivos. Pelo menos em algum lugar você tem que pôr. Senão a sua redação fica toda perdida. Não, você tem que pôr algum conectivo. Bom, formação de ideias falsas e manipulação da população são os meus 2 problemas. Eu estou deixando claro aqui para o corretor sobre o que eu vou falar. Eu vou falar da formação das ideias falsas em um parágrafo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e eu vou falar da manipulação da população no outro parágrafo de desenvolvimento. É para isso que serve colocar os 2 problemas aqui. Lembrando, poderiam ser 2 argumentos, poderiam ser a sua opinião, não no Enem, mas em uma redação que deixa você colocar a sua opinião. É isso que você colocar, você vai só citar eles aqui, você viu que eu não explico, eu só coloco a formação de ideias falsas, 1. A manipulação da população, 2. Então é isso que você vai fazer, certo? Você só vai citar aqui, é só isso. Bom, eu deixei um tema aqui para vocês treinem esse tema, os impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Vocês vão treinar, façam a inversão, coloquem o repertório ligando com esse tema e depois coloquem os 2 problemas. É bem simples, se você guardar isso, você já vai conseguir ir muito bem na sua redação. Não tem como eles considerarem errada essa introdução em nenhuma redação que você for fazer. É uma redação coringa, ela funciona com tudo, pode confiar. Bom, pessoal, agradeço pela atenção. Lembrando que a gente tem mais 2 aulas de redação, o desenvolvimento e a conclusão. Eu espero que vocês aproveitem, anotem tudo que eu estou passando aqui do lado. Por isso que eu tô ficando meio inclinada para colocar os slides aqui. Anotem tudo, aproveitem a aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.